houve um pênalti do Leandro, que ele segura o jogador Fabrício Bruno na área e o árbitro não foi chamado pelo VAR. Se aquilo não é pênalti, eu não sei mais. O Cruzeiro sai do Mineirão com gosto amargo, porque foi melhor em campo, porque procurou o gol o tempo todo, porque mandou bola na trave, porque teve mais finalizações, teve uma sequência gigantesca de escanteios e o Atlético, um chute do Rony, que o Cássio pegou e nada mais. Um ataque inoperante, o Atlético entrou para se defender o tempo todo e conseguiu o seu objetivo, ganhou um ponto. O Cruzeiro também está tudo certo, chegou a 17 pontos, o Palmeiras é líder com 22, o Flamengo com 18 pontos, segundo lugar, o Cruzeiro com 17 pontos, ao lado do Bragantino, está aí, ó, Palmeiras 22, Flamengo 18, Cruzeiro 17 lugar, Bragantino 17, Cruzeiro tem um saldo de gols melhor, Ceará 15, Bahia 15, Fluminense 14, Corinthians Atlético Mineiro em nono lugar com 13 e o Botafogo com 12. Então, o empate sai com gosto amargo e para o Atlético é como se fosse, né, uma vitória, porque se houvesse um vencedor, o vencedor teria que ser o Cruzeiro. Bola na trave, né, criou inúmeras situações de gols, né, mas infelizmente o futebol nem sempre é assim. Eu acho, até estava conversando isso com o Rodrigo Calvoso, o diretor do programa antes, acho que dessa vez o Jardim um pouco a mexer. Poderia ter colocado o Bolassi um pouco antes, o próprio Gabigol, para dar uma mudada ali, né? Boa noite, você demorou aí? Mauro Lúcio, concordo com você. Agora, deixa eu dar Quero falar duas coisas. Eu critico muito o Leão. Hoje ele fez uma partida muito boa, jogou com seriedade, não sacaneou ninguém, não chutou ninguém, né? Não tocou. Leão, parabéns, cara, é isso aí. Você tem futebol para jogar. É isso aí, joga sua bola. Agora, houve um pênalti do Leandro, que ele segura o jogador Fabrício Bruno na área e o árbitro não foi chamado pelo VAR. Se aquilo não é pênalti, eu não sei mais. A bola já está em jogo na cobrança do escanteio e ele agarra. O Fabrício Bruno não toca nele. Agarra o Fabrício Bruno e vai agarrando, né? E o juiz não deu nada. O VAR também não chamou. Aí o Léo do Piseiro, aquilo para mim é pênalti. Se aquilo não, eu não sei mais o que é. Repito, o Leandro fez uma belíssima partida. Estamos com problema? Fez uma belíssima partida. Mas, na verdade, sinceramente, se aquilo não é pênalti, eu não sei mais o que é. Eu gostei muito do futebol do Cruzeiro. Achei que o Cruzeiro fez uma partida muito boa, acima de qualquer expectativa. Time bem postado, Lucas Silva e Romero no meio. Fabrício Bruno, que jogador. Dominou a defesa, o Kaique jogou, todo o time jogou bem, Fagner, impressionante. Augusto Wellington, juiz horroroso, não expulsou o Júnior Alonso. Outra coisa, tinha que ter expulsado o Júnior Alonso e o Cuca logo depois tirou o Júnior Alonso. Ali, o Cuca deu atestado dizendo, ó, o árbitro errou. Porque quando o Júnior Alonso fez a falta, né, não, mas tinha mais um homem lá, mas ele já tinha cartão amarelo. Né, a Nadine Bastos falou, mas é porque ele não era o último homem, mas ele já tinha cartão amarelo. E quando agarra, é para cartão amarelo. Se ele já tinha amarelo, amarelo com amarelo, vermelho. Agora, o Cruzeiro amassou o Atlético. Eu concordo com você, Samuel Veríssimo. Merecia a vitória. Gosto amargo. O título da minha coluna, eu demorei um pouco para entrar, que eu estava escrevendo a coluna para o Jornal Estado de Minas de Amanhã. O título foi esse, gosto amargo para o Cruzeiro. O empate com gosto amargo. Se houvesse um vencedor, seria o Cruzeiro disparado. Porque criou inúmeras situações, porque procurou o jogo o tempo todo, propôs o jogo o tempo todo, jogou para ganhar. O Atlético jogou para se defender. Basta ver quem viu o jogo sabe disso. Né? Tá bom, tá legal. 1150. Ô, minha galera, eu peço perdão a vocês. 10h40 da noite, horário de Brasília, eu peço perdão a vocês. Mas, né, um horário indecente. Mas estamos aqui com vocês. Laura Bruna, boa noite a todos. Basta ver quem viu o jogo sabe disso. Né? Tá bom, tá legal. 1150. Ô, minha galera, eu peço perdão a vocês. 10h40 da noite, horário de Brasília, eu peço perdão a vocês. Mas, né, um horário indecente. Mas estamos aqui com vocês. Laura Bruna, boa noite a todos. Cruzeiro deu um baile. E o Cássio nem participou do jogo. Sim, se não fosse uma defesa no chute do Rony cruzado, defesa até tranquila, o Cássio não seria anotado em campo. Nem o ataque do Atlético. Foi a única bola. O único chute do Atlético em gol. Único. Então o Cruzeiro está de parabéns pela belíssima partida que fez.
Se vocês pegarem os meus vídeos e as minhas chamadas no Instagram, eu disse ali, olha, para mim é 50%. Empate é o resultado mais provável, sendo que o Cruzeiro merecia vencer por tudo que jogou. Anderson Cabuloso. Agora vai reclamar que jogaram o copo nele, mas tá lá fazendo gracinha pra torcida do Cruzeiro de novo. Jogaram uma cerveja pro Hulk, ele pegou e bebeu. Tomara que seja cerveja mesmo do Hulk, costuma ser mijo. Mas ele foi cobrar o escanteio, aí chega, dá aquela provocada e agora tá mostrando o copo ali. Mas a provocada ele não fala nada não, Washington. Fim de papo, 0-0, Washington de Leão. Muito bem, e os jogadores do Atlético vão lá reclamar com o árbitro, só que o próprio árbitro viu, vocês estão demorando, fazendo cera, estão ali, não querem jogar, não vou deixar cobrar o escanteio, terminou o jogo, porque já tinha dado os acréscimos que ele tinha reclamado. Os jogadores do Atlético tentam fazer pressão, porque poderia ter um escanteio para cobrar, mas como eles não queriam o jogo, o juiz terminou, e agora vão ali tentar alguma coisa na pressão, ficou no 0-0 de Leão, ninguém sai vitorioso aqui do Mineirão, show da Nação Celeste, um show, o Cruzeiro tentando muito, brigando, com muita intensidade no jogo, mas fica nesse 0-0. E aí essa sensação, né, Deleon, assim, de que, poxa vida, poderíamos sair daqui feliz, porque o Cruzeiro jogou bem, pelo menos é a leitura que faço, não sei você. Foi mal, foi mal, foi mal. Nossa Senhora, diante de um frio da miséria. Deixa eu só fazer um comentário do jogo aqui. Viu, Albert, hoje não vai ter gol. Hoje é só os comentários. Bom, acho que ninguém tem dúvida mais que o momento do Cruzeiro mudou, né? Que a chave do Cruzeiro virou, que o desempenho dos atletas dentro de campo agora é muito maior. A entrega, a luta, o comprometimento, né? O Cruzeiro realmente virou de chave e nós temos um treinador hoje que claramente tem o grupo na mão. Os jogadores estão muito comprometidos e hoje mais uma vez isso ficou evidente. Eu, no modo geral, achei que foi um ótimo jogo do Cruzeiro nos dois tempos, no primeiro tempo, no segundo tempo. O Cruzeiro buscou mais, o Cruzeiro teve mais volume de jogo, o Cruzeiro criou e toma-lhe bomba. O Cruzeiro criou as melhores oportunidades e especialmente no segundo tempo a impressão que deu era que o Atlético já veio só para reação mesmo, tá? Segurar o ataque do Cruzeiro e tentar achar uma bola ali para conseguir um gol. Agora, a verdade é o seguinte, tá? Poucas finalizações a gol das duas equipes, né? Muitas tentativas, mas poucas finalizações. Um resultado que pelo um clássico em si a gente esperava uma vitória, né, Deleon? Mas o empate tá de bom tamanho por tudo que apresentou o jogo e o Cruzeiro tem que ficar focado aí agora, porque na próxima rodada no Brasileirão é o Fortaleza fora de casa. O Cruzeiro que vinha numa sequência boa de vitórias no Campeonato Brasileiro, hoje não conseguiu vencer, em casa, né, inclusive, onde o Cruzeiro vem conseguindo bons resultados, mas destacar a luta, a entrega dos atletas e principalmente o apoio do torcedor aqui na arquibancada, mais de 60 mil torcedores empurrando o Cruzeiro do início ao fim. Vila Nova no meio da semana, aí o compromisso é Copa do Brasil e no final de semana que vem mais um olhar, domingo 8h30 da noite, é o Sport. Lógico que eu queria a vitória, mas por tudo que aconteceu hoje aqui, né, o resultado do empate não é o pior dos resultados, porque clássico muda tudo, né? As forças se igualam. Mas uma coisa ficou clara: o Cruzeiro veio para jogar, o Atlético veio para se defender. É isso aí. A gente tem que separar os sentimentos, né? Primeiro sentimento é de ver que realmente o Cruzeiro virou a chave. Esse time é um time que realmente se entrega dentro de campo, se dedica. O ponto forte desse time é quando tá sem a bola, é a retomada de bola, é a marcação alta, marcação à pressão. E nesse momento ali os jogadores chegando lá para cumprimentar os torcedores. E o outro sentimento que fica é que eu queria a vitória, cara. A vitória, fico puto mesmo, a palavra é essa, mas não com os atletas, porque os atletas se entregaram. O Cruzeiro merecia um resultado melhor. Eu fico puto, porque eu queria que o Cruzeiro pelo menos vencesse de 1-0. Para quebrar esse tabu que já perdura já há alguns anos, e não por merecimento, já era para o Cruzeiro ter quebrado já
esse tabu por 2 oportunidades. No jogo anterior também, o Cruzeiro já era melhor que o Atlético antes da expulsão. Então você pega o primeiro tempo, o Cruzeiro atacou mais, o Cruzeiro finalizou mais, o Cruzeiro foi mais perigoso do que o Atlético durante os primeiros 45 minutos. No segundo tempo, o Cruzeiro também manteve a pressão, manteve o seu perigo, manteve mais posse de bola, finalizou mais. Para você ter noção, o Cruzeiro terminou o jogo com 16 finalizações, o Atlético com 6. Isso mostra que o Cruzeiro atacou mais, buscou o gol a todo momento. E uma coisa que eu falei no pré-jogo é: o Cuca é estrategista, ele não vai enfrentar o Cruzeiro de igual para igual. Ele sabe que não tem como enfrentar o Cruzeiro de igual para igual. E o que ele fez? Ele truncou o jogo. O Atlético fez uma pressão, uma marcação mais baixa, esperou o Cruzeiro no seu campo de defesa, e quando ele tentou atacar, seja no primeiro tempo, seja no segundo tempo, foi só no contra-ataque. O Atlético em nenhum momento ele dominou as ações, ele dominou a posse de bola, ele envolveu o Cruzeiro, porque ele não conseguiu, mesmo porque fisicamente o Cruzeiro engoliu o Atlético fisicamente, cara. O Cruzeiro, tipo assim, nos 95 minutos de jogo, 95, 98 minutos de jogo, quase 100 minutos de jogo, o Cruzeiro fisicamente ele sobrou. Chegou no segundo tempo aqui, o Atlético estava se desfazendo da bola desde os 5 minutos do segundo tempo, porque não estava conseguindo. Então o Cruzeiro manteve o seu nível físico, né? Assim como foi contra o Bahia, assim como foi contra o Flamengo. Mas hoje, por ser um jogo mais tenso, por ser um clássico, e diferentemente do Bahia e do Flamengo, né, que tentaram jogar, o Flamengo tentou atacar o Cruzeiro, o Bahia tentou atacar o Cruzeiro, o Atlético não tentou. O Atlético em nenhum momento ele tentou atacar o Cruzeiro. Ele queria sim um empate. O Atlético sai hoje do Mineirão satisfeito com esse 1 ponto. Satisfeito porque ele sabe que ele ganhou 1 ponto de uma equipe que dificilmente vai perder ponto nesse campeonato dentro do Mineirão. O Cruzeiro jogando do jeito que está jogando, do jeito que está se entregando, dificilmente o Cruzeiro vai empatar ou vai perder dentro do Mineirão. Então o Atlético ele sai satisfeito sim. O Cruzeiro perde sim 2 pontos, porque poderia sim ter ganho o jogo hoje, mas faltou um pouquinho mais de inspiração, faltou um pouco mais de qualidade ali na assistência. Nós não tivemos aquela chance clara de gol, de falar assim, poxa, um atacante do Cruzeiro perdeu uma chance clara, não tivemos isso. Então faltou um pouquinho ali de capricho, mas faz parte, vida que segue. No meio de semana agora é o Vila, Copa do Brasil, é manter essa mesma pegada e garantir-se nas oitavas de final. E no final de semana nós temos o Fortaleza fora de casa no domingo e seguimos aí no Brasileiro, o Washington. Muito bem, então... Cruzeiro domina clássico, mas para no 0-0 com o Atlético MGG e assume 3ª posição no Brasileirão. No embalo de mais de 61 mil torcedores no Mineirão, o Cruzeiro foi superior ao Atlético MG durante os 90 minutos do clássico deste domingo 18. Válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de pressionar o rival e criar as melhores oportunidades, a Raposa ficou apenas no empate sem gols diante do Galo. Com uma postura ofensiva desde o apito inicial por Leonardo Jardim, encurralou o adversário e controlou a posse de bola, finalizando com frequência ao gol atleticano. A principal chance da partida saiu dos pés de Lucas Silva no fim do primeiro tempo. O volante arriscou de longe, a bola desviou em Lianco e explodiu no travessão, arrancando o grito de gol da torcida celeste. Mesmo com o empate, o Cruzeiro saiu de campo aplaudido. A equipe mostrou consistência defensiva e manteve o controle do jogo durante boa parte do confronto, sofrendo pouco atrás e mostrando evolução tática. O ponto conquistado no clássico foi suficiente para a Raposa subir na tabela. Agora com 17 pontos, o time celeste ocupa a 3ª colocação no Brasileirão, ultrapassando o Bragantino pelo saldo de gols. A distância para o líder Palmeiras caiu para 4 pontos, alimentando o sonho da torcida cruzeirense de brigar no topo da tabela. O próximo compromisso do Cruzeiro será decisivo para manter o embalo e seguir entre os primeiros colocados na tabela. A torcida segue confiante no trabalho de Leonardo Jardim e no bom momento da equipe no campeonato.